Até pouco tempo, pouco se sabia sobre as luas dos gigantes de gelo e gás. Grande parte delas permanecia oculta no brilho de seus planetas. Agora, telescópios modernos e a exploração espacial não tripulada revelaram um reino ocupado por inúmeras luas, de mundos esféricos semelhantes a planetas, a luas disformes com apenas 50 quilômetros de extensão. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é um ímã de luas. Tudo começou 4 bilhões e meio de anos atrás, com uma enorme nuvem gasosa que colapsou em si mesma. Esse processo, conhecido como acreção, deu origem ao sistema joviano. Quase todo o material aglomerou-se formando Júpiter, mas uma porcentagem mínima juntou-se em pequenos grupos dentro da órbita de Júpiter. Essas mini-acreções solidificaram-se e formaram as luas regulares de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. À medida que Júpiter coalescia, sua enorme força gravitacional atraía pequenos resquícios do nascimento do Sistema Solar. Os planetas gigantes se formaram em um ambiente gasoso rico, em que havia muito material por todo o Sistema Solar que ainda podia ser capturado. O número de luas de Júpiter varia de 60 a 200 dependendo de quem as conta. O mais certo é que, se fosse possível ficar no limite da atmosfera gasosa de Júpiter, quem olhasse para o céu veria uma dança magnífica de objetos lunares. Seria muito bom poder ver as luas. De tempos em tempos, Io passaria. A cada 2 vezes que Io passasse, veríamos Europa, ao mesmo tempo. E a cada 4 passagens de Io, veríamos Ganimedes. Um membro deste elenco joviano é tão afetado pela massa de Júpiter que literalmente sofre implosões. Em fevereiro de 2007, a nave New Horizons, a caminho de Plutão, voltou suas câmeras para Io. Io tem o tamanho aproximado da Lua terrestre e orbita a 420 mil quilômetros da superfície de Júpiter. O que a diferencia das outras luas jovianas é seu vulcanismo espetacular. As câmeras registraram fotografias detalhadas de lava incandescente em toda a superfície de Io. Uma enorme nuvem de poeira com 300 quilômetros de espessura ergue-se sobre a superfície da Lua. Assim como todas as luas regulares de Júpiter, Io recebe o nome de uma amante do deus Júpiter, da mitologia romana. Ela foi descoberta por Galileu em 1610. A Lua foi fotografada pela primeira vez pela nave Pioneer em 1974 e pela Voyager em 1979. Sua atividade pulsante vem intrigando cientistas há décadas. A Io expele cerca de 1 tonelada de material por segundo, a cada segundo de cada dia. É uma máquina fenomenal. Eu gostaria de ir a Io, mesmo sendo perigosa, quente e sulfurosa. Io é pequena demais para ter mantido o núcleo derretido desde a formação. Algum processo misterioso deve ser o responsável pelo aquecimento. O interior de Io deve permanecer derretido, porque é pressionado demais quando orbita Júpiter. O processo é conhecido como aquecimento friccional. A força gravitacional de Júpiter causa atrito no núcleo de Io. Da mesma forma que um escultor molda um bloco de argila, Júpiter está incessantemente criando sua própria obra-prima. Se uma lua sofre o efeito do aquecimento friccional, ela se torna maleável. Ela pode ser esticada como argila e deformada pela gravidade do planeta pai. A superfície da Lua é fria. Ela se parte da mesma forma que a argila quando se puxa rapidamente. Mas o interior, que é quente, pode fluir, ser esticado e moldado pela gravidade do planeta pai. Luas regulares costumam ter órbitas circulares. Para produzir aquecimento friccional, uma lua deve possuir uma órbita mais alongada na qual a distância do planeta mude radicalmente durante uma única revolução.
Essas órbitas excêntricas ocorrem somente quando são influenciadas pela gravidade de outra lua. Quando uma lua está numa órbita excêntrica não circular, ela se aproxima e se afasta de seu planeta pai. Assim, ela é achatada e puxada quando está mais próxima. Io está em ressonância orbital com outras duas luas, Europa e Ganimedes. Enquanto Júpiter e Io lutam para estabelecer uma relação sincrônica, Europa e Ganimedes puxam Io em direções opostas. Júpiter a puxa de volta e Io é esticada e comprimida no processo. O aquecimento friccional em Io, responsável por seus grandes vulcões, tem um efeito colateral. Ele cria o maior objeto visível estacionário no sistema solar. Uma enorme nuvem gasosa 500 vezes maior do que Júpiter. Em 1990, o professor Michael Mendilo e sua equipe da Universidade de Boston descobriram uma grande nuvem gasosa espalhando-se de um lado a outro de Júpiter. Eles foram os primeiros a fotografar a nébula por inteiro, descobrir suas origens e o mecanismo que a faz crescer. A Io é muito pequena e não possui atmosfera, mas seus vulcões estão continuamente expelindo um material que poderia ser uma atmosfera. Mas você poderia perguntar por que não tem uma enorme atmosfera se todos os vulcões estão ativos há eras. Bom, é porque o material escapa. O principal gás é o sódio. Embora represente apenas 5% dos materiais expelidos por Io, ele é facilmente detectável por telescópios na Terra. O sódio emite um brilho alaranjado. Na verdade, o sódio é comumente utilizado para iluminar as ruas de muitas cidades do mundo todo. As moléculas do sódio e de outros gases são projetados pela luz do Sol em elétrons no campo magnético de Júpiter. Elétrons e prótons são liberados por algumas dessas partículas e ionizam. Os íons, na forma de plasma, são carregados pela poderosa magnetosfera de Júpiter. A velocidade aumenta de forma dramática em função do campo magnético. É como dar uma volta em um carrossel cósmico. As linhas do campo magnético são os postes, e de tempos em tempos, o átomo de sódio é apanhado juntamente com o elétron. Agora eu estou no núcleo de plasma de Júpiter, com todos os outros íons e elétrons que foram capturados anteriormente. E então os íons e elétrons recombinam e o nêutron não é contido pelo campo magnético e acaba escapando numa velocidade muito maior. E ele é suficiente para escapar de Júpiter. E eles foram a maior nuvem de gás visível que está permanentemente no sistema solar. Se a nébula pudesse ser vista a olhos nus, teria o tamanho de 12 luas no céu. É tão grande que, para vê-la, Michael teve de criar um telescópio especial. Na verdade, para se ter um grande campo de visão, só precisamos de uma pequena lente. O binóculo nos dá um grande campo de visão. Em 1991, o telescópio era considerado corriqueiro, mas sua câmera era altamente sofisticada e, na época, revolucionária. Era uma câmera digital. Quando se tira uma foto na forma de números, é possível fazer qualquer coisa com ela. Michael e sua equipe sabiam que havia sódio na nébula. O sódio também está presente na atmosfera terrestre. Eles conseguiram comparar imagens digitais das atmosferas da Terra e de Júpiter e criar uma imagem da nébula. Seria muito difícil fazer isso com apenas 2 fotografias em papel, mas com as câmeras digitais revolucionamos a forma de processar as imagens. Io, sem dúvida, seria um destino de enorme interesse científico, mas seu ambiente hostil descarta essa possibilidade. Até mesmo o pouso de uma sonda não tripulada seria difícil em meio à superfície instável da Lua. Mas há outra Lua em torno de Júpiter que pode não somente permitir a exploração humana, mas, possivelmente, sustentar suas próprias formas de vida. Europa é um dos objetos mais fascinantes e enigmáticos do nosso sistema solar. Totalmente diferente de qualquer outro lugar,
e diferente de qualquer coisa na Terra. A superfície apresenta fissuras, possui terrenos modelados, terrenos caóticos e parece que tem icebergs em algumas áreas. Sabemos que Europa é uma lua extraterrestre. Mas será que abrigaria formas de vida extraterrestres?